O momento do embarque pode ser cansativo para muitos passageiros, porque as pessoas precisam ficar em pé aqui esperando o momento de entrar no avião, e as companhias aéreas precisam sempre lidar com esse tipo de situação para poder agilizar o embarque. E hoje você vai entender o que está por trás do embarque de passageiros. Não é simplesmente chegar aqui, entregar o seu ticket e entrar no avião. A companhia precisa calcular uma série de coisas para garantir que esse embarque seja feito com agilidade e com eficiência. Aqui eu estou na sala de embarque do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, fica do lado de Curitiba. Os aviões para voos domésticos aqui no Brasil levam uma média de 150 passageiros. Então você imagina pegar 150 pessoas que estão aqui na sala de embarque e direcionar para entrar no avião em 20 minutos. Aqui trabalhariam 2 agentes de aeroporto e muitos voos, uma pessoa só faz essa entrada das pessoas dentro do avião. Aí os passageiros podem questionar, tá, mas para agilizar essa fila, por que não coloca 2 pessoas aqui e vende os tickets de todo mundo para mais gente ir rapidamente para dentro do avião? Porque não adianta. Nesse avião cabem 118 passageiros, mas não adianta a companhia aérea liberar os 118 de uma vez para todo mundo entupir o corredor enquanto as pessoas não se distribuírem corretamente nos assentos, porque existem os conflitos do embarque. Por exemplo, eu trouxe a minha mochila. Todo passageiro vai embarcar com alguma bagagem. Eu vou ter que guardar essa mochila nos bins superiores aqui. Isso leva tempo. Aí já tem o primeiro conflito. Então imagina, se todo mundo embarca na sequência das suas fileiras, né, das suas poltronas, e aí todo mundo tem que parar para colocar a mochila dentro do bin, enquanto eu estou fazendo esse movimento aqui, todo mundo que está atrás de mim vai ter que parar e esperar eu terminar de fazer aquilo que eu estou fazendo. A Gisela tá como se fosse uma passageira na frente do meu assento. No caso desse avião aqui, como é um Embraer 190, então são 2 e 2, né? Esse conflito diminui um pouco, mas aviões como o Airbus A320 ou o Boeing 737, que são 3 e 3, tem mais uma pessoa para gerar esse conflito. Então, se eu vou sentar na poltrona 7 Alpha, eu vou ter que pedir para a Gisa levantar. Pois não? Por favor. Claro. Aí eu já parei o corredor de Já novo. parou o corredor, mais conflito aconteceu aqui, e aí eu vou sentar aqui na minha poltrona e ela volta. Então a gente trocou de avião, viemos para um Airbus A320, isso aqui são 3 poltronas de cada lado. Então cada fileira vai embarcar 6 passageiros. Logo, se o embarque for aleatório, dependendo da maneira que as pessoas entrarem nesse avião, vai gerar vários conflitos, mais conflitos até. Cada segundo que uma pessoa perde no processo todo, se isso daí multiplicar por todos os passageiros, é só fazer a conta aí para ver quantos minutos a mais vai demorar nesse processo. É por isso que o embarque é o que demora mais tempo na preparação de um avião para ele sair para o voo. Mas quando as pessoas vão entrar no avião, as companhias aéreas adotam alguns tipos de embarque. Um deles é o embarque aleatório. Viu quando você vai embarcar num avião e chama por grupos, por exemplo, tem 2, 3, 4 grupos. Cada grupo desses tem um conjunto de poltronas. E aí, quem vai sentar em cada poltrona dentro desse grupo é aleatório. Quem chegar primeiro na fila dentro daquele grupo, senta. Tem companhias aéreas que dividem esse embarque por quem tem bagagens e quem não tem bagagens. E também tem os embarques back to front, que é chamado, que é de trás para frente, ou front to back. Por exemplo, quando se embarca primeiro, né, o espaço azul, como é chamado aqui na Azul, em outras companhias tem outros nomes, esse espaço com essa área, mais conforto, as pessoas entram e fica todo mundo aqui na frente. Então ninguém usa esse tempo de embarque lá pro fundo, né? E o que acontece quando as pessoas embarcam do fundo para frente, como o Fernando falou, é que as pessoas vêm com a bagagem. Não sei porquê, mas a maioria das pessoas não quer colocar a bagagem no seu banco, quer deixar aqui na frente. Então, as pessoas entram, mesmo que ela tá sentada lá na 22, ela larga a mochila dela aqui, segura a fila e o fundo fica vazio. Então, também não funciona. E isso vai causar um outro conflito. Além do conflito da própria pessoa que tem que encaixar sua bagagem em cima do assento onde ela tá, se ela chegar e já tiver outra bagagem, ela vai ter que voltar, vai ter que achar outro lugar. Enfim, começa a entupir o avião inteiro. Quando a gente está falando de voos domésticos, um avião desse tem que ficar o mínimo de tempo no solo para poder cumprir as etapas que ele tem no dia. Então, o avião ele vai fazer 5, 6 etapas num dia. O que é uma etapa? É um voo ali que ele tem que fazer. Então não dá tempo de ficar muito no solo. Quando é um voo internacional, aí sim tem mais tempo. Muitos aviões vão no aeroporto e passam o dia, então tem bastante tempo para fazer tudo isso. Mas o embarque ele vai ser liberado pouco tempo antes da decolagem. Então
Então tem que agilizar isso. Agora a pergunta, Fernando. Como é que resolve isso? Como que resolve se o lógico do fundo para frente não é o correto? A sequência mais lógica de embarque na visão dos passageiros é uma sequência numérica. Ou seja, se você está sentado na poltrona 10, é natural que você embarque depois da pessoa que está sentada na poltrona 9. Mas, para a lógica aqui da agilidade do embarque, essa sequência numérica não funciona. A forma mais eficiente disso é um computador, um algoritmo criar essa sequência para que não gere conflitos, ou pelo menos que gere o mínimo de conflitos possível. É por isso que veio esse sistema aqui do WaveMaker, que é o embarque por ondas, ou seja, não necessariamente uma sequência numérica, mas uma sequência criada para diminuir esse tempo. Vai embarcar, por exemplo, passageiros dessa fileira, aí vai pular 2 ou 3 fileiras, embarca dessa fileira, porque a gente vai ter esse espaço vazio, então se gerar um conflito aqui, não vai atrapalhar quem está embarcando aqui, ou se não, pode embarcar o pessoal das pontas das janelas em determinadas fileiras, embarca esse, aí embarca aquele, depois embarca o pessoal do corredor. Então toda essa adequação vai ser definida por esse computador, por esse simulador, e todas essas informações têm que ser passadas para os passageiros que estão lá na sala de embarque. Quem veio com essa ideia de agilizar o embarque foi a Pacer Tecnologia, que desenvolveu todo esse sistema do WaveMaker. Porque o grande desafio é o passageiro saber qual que é o momento dele embarcar. Porque se não segue uma sequência numérica, qual que é a sequência? Então isso aí tem que ficar de uma forma visual, e a Pacer Tecnologia pensou justamente em tornar isso bem visual com esse tapete eletrônico aqui. Olha que legal, aqui essa projeção marca exatamente os assentos que precisam embarcar no determinado momento. Então ele criou uma sequência. Do 22 vem para o 16, depois para o 10, depois para o 4, mas não necessariamente funciona dessa forma, isso vai depender do avião, quantidade de passageiros nesse avião, então isso pode variar. Lembra que eu mostrei lá que do número 22 caía para o número 16? Isso é justamente para ter uma distância entre as poltronas, né, entre as fileiras. Então o 22 está aqui, o 22 entrou. As 6 pessoas da fileira 22 vão ficar aguardando, né, a acomodação. Só que essas 6 pessoas, elas vão estar se orientando aqui e não vão atrapalhar as outras 6 pessoas da próxima sequência, que é aqui. Então olha a distância que esses 6 estão aqui na fileira 16 em relação à fileira 22. E esses 6 não vão atrapalhar a próxima sequência, que é a fileira 10, que está aqui. Então é exatamente assim que o sistema funciona, criando esses nichos de passageiros ao longo de todo o avião, para que, apesar dos conflitos continuarem existindo, eles não vão passar desse ponto, eles não vão atrapalhar o avião inteiro. Então isso precisa ser visual, e foi justamente isso que a Pacer Tecnologia pensou. Só você olhar para o chão e está projetado aqui no chão o número da sua fileira. A tecnologia é bem legal, ela funciona com 12 projetores aqui em cima, e tem uma razão para ser 12 projetores, porque você nota que, apesar de eu estar exatamente embaixo aqui, ó, não forma sombra, né? Tem algumas câmeras espalhadas nesse sistema que faz inteligência artificial, porque, ao contrário do que muita gente que já viu esse tapete imagina, não é o tapete que empurra as pessoas, mas são as pessoas que movem esse tapete. São poucas as fileiras que estão projetadas aqui. Tô vendo aqui coisa de 4 ou 5 fileiras. E as outras? Um avião tem aí 30 fileiras, mais ou menos. É por isso que tem aqui a tela de informação para os passageiros. É exatamente nessa tela aqui que os passageiros vão saber qual que é o momento deles chegarem aqui próximo para entrar de fato no tapete. Ou seja, o tapete está correndo com os números que estão em verde. 2, 6, 12, 17, 18 e 23. E aqui embaixo da tela tem exatamente a cópia do que está sendo projetado aqui no chão. Os amarelos são os próximos a embarcarem. Então, no seu cartão de embarque, você é a fileira 13, está em amarelo, então você já fica aqui esperando o seu momento de subir no tapete. E se o seu número ainda está em branco, como 4, 6 ou 16, ainda não é o momento de você estar aqui esperando. Mas olha que legal que eu falei. Vamos supor que eu sou o número 13, chegou a minha vez, eu entro aqui no 13. Eu pisei no tapete e ele parou. Ele vai continuar empurrando. Enquanto eu não andar, esse tapete não vai andar. Até o momento que ele fala, anda logo porque você está atrasando todo mundo. Aí vamos chegar aqui, ó. Ó, o tapete chega em mim, ele para. É claro que o agente do aeroporto é extremamente importante estar ali justamente chamando esses passageiros para embarcarem, porque senão o pessoal vai ficar brincando aqui, né, de passar para um lado e para o outro. E quando está na última chamada, né, que já embarcou todo mundo, ele vai colocar esse tapete
de última chamada. Então, se você ainda não embarcou no avião, tá na hora de ir. Para o agente do aeroporto que está trabalhando nesse portão de embarque, é muito fácil colocar essa tecnologia. É um sistema pelo celular que está conectado ao projetor, né, ao computador. Então, tudo que ele precisa fazer é colocar o número do voo, porque o sistema já vai identificar o número do voo, já vai pegar quantos passageiros estão nesse voo e vai distribuir isso automaticamente pelo tapete. E o tapete vai começar pelo programa de fidelidade Diamante, né, o pessoal que embarca primeiro. Depois vai seguir a sequência aqui. Vale lembrar o seguinte, o tapete, ele por enquanto trabalha com o número da fileira e não necessariamente com a posição em cada fileira, né, as letras de cada fileira. Isso deve ser implantado futuramente, mas por enquanto funciona assim porque também tem um processo de maturação até dos próprios passageiros de entenderem qual que é o momento deles subirem aqui no tapete e acompanhar. Num avião que tem 6 poltronas por fileira, nesse espaço vão ficar 6 pessoas. Para você ter uma ideia da agilidade do funcionamento do Wave Maker, né, do tapete azul, no caso aqui da Azul, isso pode diminuir pela metade o tempo de embarque dos passageiros. Então, de 22 minutos pode cair para 11 minutos. E a ideia da Pacer Tecnologia é diminuir mais ainda, colocando depois a letra de cada assento por fileira. Enquanto não chegar no horário do embarque, o tapete não fica mostrando os números das fileiras e nem fica desligado. Muito pelo contrário, ele pode ser usado para várias funções, como publicidade. Imagina o quanto isso chama a atenção, né, numa propaganda. E também como espaço Kids. Muitos aeroportos se preocupam em colocar um espaço para as crianças, mas aqui no tapete, ó, elas podem pular amarelinha. Tem outros jogos que acontecem também. Então, a vantagem desse tapete não é só para os passageiros e não só para as companhias aéreas, mas também para os aeroportos. Eu tenho certeza que antes de você ver esse vídeo, você imaginava que embarcar num avião era simplesmente apresentar o ticket aqui pro despachante e entrar. Ou uma escolha qualquer, né? Aleatória. Vai entrando. Mas não, você viu que é muito complexo, tem todo um estudo e muita gente trabalhando para garantir que esse tempo seja cumprido. Inclusive, esse é um fator para, às vezes, a gente demorar tanto para embarcar, né? Muitos passageiros, às vezes, reclamam da demora do embarque, mas se não é o seu grupo, se não é a sua vez, se não é a sua poltrona e você tem que esperar a sua vez e você não respeita essa fila, muitas vezes acontece esse atraso. Pode atrasar o voo. Então, você que gosta de ficar sentado ali esperando para ser o último a embarcar porque não quer levantar para pegar fila, saiba que se todo mundo no avião tomar essa mesma decisão que você, isso vai ajudar a demorar mais ainda o embarque e todo mundo vai ter que passar, né, por essa demora. Então é isso aí, respeitando todo mundo, embarca e embarca na sua vez. É isso aí. Se você quiser ter mais dicas de passageiros, de viagens, vai lá no nosso outro canal, Sonho e Destino, você vai ficar sabendo de bastante coisa legal. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir, comenta aí embaixo o que você achou, conta aí alguma situação inusitada que você passou no embarque de um avião. Acho que tem muitas. Acho que tem bastante. E se você não for inscrito no canal, clica no botão, já se inscreve. É isso aí, valeu, Tchau. Até o próximo vídeo.